Rostov, onde estás? Estou aqui, raios, diziam eles. 13. Na taberna abandonada, com a carriola do doutor à porta, já estavam 5 oficiais. Maria Gueriknovna, alemã rechonchuda e loira, de camisa e touca de noite, estava sentada no canto da frente no banco longo. O marido, doutor, atrás dela dormia. Rostov e Ilin, recebido com exclamações alegres e risos, entraram na sala. É que festa que aqui vai! O que esperáveis? Olhem que lindos, a escorrer em água. Cuidado, não nos molheis o salão. Não sujem o vestido de Maria Gueriknova, ouviram-se vozes. Rostov e Ilin procuraram um cantinho onde pudessem mudar a roupa encharcada, sem ofenderem o pudor de Maria Gueriknova. Foram primeiro à despensa por trás do tabique, onde estava uma vela em cima de uma caixa vazia, mas já a ocupavam 3 oficiais que jogavam às cartas e não quiseram dar-lhes lugar. Depois, Maria Gueriknova emprestou-lhes a saia para servir de cortina, e eles, com a ajuda de Lavrushka, que trouxera a bagagem, lá trocaram a roupa molhada por roupa seca. Os oficiais acenderam o lume no fogão em ruínas. Arranjaram uma tábua e, assentando-a entre 2 celas, cobriram-na com um chairel. Foram buscar um pequeno samovar, a maleta do oficial e meia garrafa de rum. E, pedindo a Maria Gueriknova para servir de dona de casa, apertaram-se em volta dela. Um oferecia-lhe um lenço de bolso limpo para ela limpar as mãozinhas encantadoras. Outro punha-lhe debaixo dos pés a sua venguerca, para a proteger da umidade. Outro ainda tapava a janela com o capote para não fazer corrente de ar. Outro enxotava as moscas da cara do marido para ele não acordar. Deixa-me, sorria Maria Gueriknova, feliz e timidamente. Depois de uma noite em branco, ele dorme como uma pedra. Temos de ser bons para o doutor, é obrigatório, dizia um oficial. Talvez ele depois tenha pena de mim quando me cortar a perna ou o braço. Ih, que horror! Havia apenas 3 copos. A água era tão suja que não havia maneira de saber se o chá estava forte ou não. Que horror! E o samovar só levava água para 6 copos. Mas era agradável receber o copo à vez e por ordem hierárquica, das mãozinhas rechonchudas e de unhas curtas, não muito limpas, de Maria Gueriknova. Nessa noite todos os oficiais pareciam de facto estar apaixonados por Maria Gueriknova. Mesmo os oficiais que jogavam às cartas atrás do tabique abandonaram rapidamente o jogo e chegaram-se ao samovar, acompanhando o ambiente geral de galantear Maria Gueriknova. Esta, vendo-se rodeada de juventude tão brilhante e cortês, irradiava felicidade, por mais que o tentasse esconder e por mais que se alarmasse a cada movimento do marido que dormia atrás dela. Havia apenas uma colher. Açúcar não faltava, mas nem tinham tempo de o mexer. Por isso decidiram que ela própria mexeria o açúcar no copo de cada um. A Rostov, recebendo o seu copo e acrescentando-lhe um pouco de rum, pediu a Maria Gueriknova que mexesse. Mas não pôs açúcar, disse ela, sempre a sorrir, como se tudo o que ela dissesse e o que diziam os outros fosse muito engraçado e tivesse um segundo sentido. O açúcar não interessa. O principal é que a senhora mexa o chá com a sua mãozinha. Maria Gueriknova concordou e pôs-se à procura da colher de que alguém já se tinha apoderado. Com o dedinho, Maria Gueriknova, ainda seria mais agradável, disse Rostov. Mas está quente, disse Maria Gueriknova, corando de prazer. Ilin pegou num balde com água e, deitando lá para dentro umas gotas de rum, aproximou-se de Maria Gueriknova e pediu que mexesse com o dedo. É a minha chávena, disse ele. Meta lá o dedinho e bebe tudo. Quando esvaziaram o samovar, Rostov pegou nas cartas e sugeriu um jogo de reis, com Maria Gueriknova. Tiraram à sorte para saber quem faria par com Maria Gueriknova. A regra do jogo, proposta por Rostov, era quem ficasse rei tinha direito a beijar a mão de Maria Gueriknova e quem ficasse malandro teria de preparar um novo samovar para o doutor quando acordasse. Então, e se Maria Gueriknova ficar rei? Perguntou Ilin. Já é rainha e as ordens dela são lei. Mal começou o jogo, ergueu-se atrás de Maria Gueriknova o cabelo desgrenhado do doutor. Havia muito que não dormia, estando a escutar a conversa e, pelos vistos, não achando nada engraçado ou divertido no que se dizia fazia ali. A cara dele estava tristonha e desalentada. Não cumprimentou os oficiais, coçou-se e, como estavam a barrar o caminho e queria sair, pediu licença. Quando ele saiu, todos os oficiais desataram às gargalhadas. Maria Gueriknova corou muito
tornando-se ainda mais atraente aos olhos de todos os oficiais. Quando o doutor voltou do quintal, disse à mulher, que já não tinha o sorriso feliz, mas olhava para ele assustada, à espera da sentença, que a chuva tinha parado e deviam ir dormir para a carriola, senão roubavam-lhes tudo. Mande para lá uma ordenança, 2, disse Rostov. Deixe estar, doutor. Eu próprio faço de sentinela, disse Eline. Não, os senhores dormiram bem, mas eu passei 2 noites em claro, disse o doutor e sentou-se à beira da mulher, com ar sombrio à espera do fim do jogo. Os oficiais, olhando para a cara soturna do doutor a observar de soslaio a mulher, divertiam-se ainda mais, não conseguindo muitos deles conter o riso e apressando-se a arranjar desculpas plausíveis para a sua hilariedade. Quando o doutor saiu levando consigo a mulher e instalando-se com ela na carriola, os oficiais deitaram-se na taberna, cobrindo-se com os capotes molhados. Que horror! Mas demoraram a adormecer, ora conversando, ora recordando o susto do doutor e a alegria da sua mulher, ora saindo à soleira para ver o que se passava na carriola e contar depois aos outros. Rostov, cobrindo a cabeça, tentou várias vezes adormecer, mas havia sempre uma observação qualquer que o divertia e de novo recomeçava a conversa e os risos sem motivo, alegres, infantis. 14. Passava das 2, ainda ninguém dormia, quando apareceu o vago mestre com a ordem de marcha para a povoação de Ostrovnia. Não parando com a conversa nem com a risota, os oficiais começaram a preparar-se à pressa. Voltaram a ferver a água suja no samovar. Rostov, sem esperar pelo chá, foi ter com o seu esquadrão. Já amanhecia, a chuva tinha parado, as nuvens dissipavam-se. O tempo estava úmido e frio, sobretudo com a roupa ainda mal seca no corpo. Ao saírem da taberna, Rostov e Eline espreitaram ambos por entre a penumbra matinal para a carriola de couro lustrosa da chuva, de onde assomavam sob o avental de resguardo os pés do doutor e, sobre a almofada, se via a touca da mulher e se ouvia uma respiração sonolenta. A sério, ela é querida, disse Rostov a Eline. É um encanto de mulher, disse o jovem com a seriedade dos seus 16 anos. Meia hora depois, o esquadrão estava em formatura no caminho. Ouviu-se a voz de comando montar, e os soldados benzeram-se e começaram a montar os cavalos. Rostov, passando para a frente, deu a ordem em frente, esticando-se pelo caminho em filas de 4. Os hussardos, ao som do chapinhar dos cascos no caminho molhado, do tinir dos sabres e das conversas em voz baixa, seguiram pela estrada larga, ladeada de bétulas, atrás da infantaria e da bateria que tinham saído primeiro. Corriam as nuvens de um lilás azulado, que mais para o levante adquiria a cor vermelha, tocada pelas rajadas de vento. Ia ficando cada vez mais claro. Já se via nitidamente aquela erva encaracolada que cresce sempre nos caminhos vicinais, ainda molhada pela chuva recente. Os ramos pendentes das bétulas, também molhados, baloiçavam ao vento e aspergiam as suas gotas límpidas. As caras dos soldados tornavam-se cada vez mais distintas. Rostov ia com Eline, que não se deixava atrasar um palmo dele na berma do caminho, entre 2 filas de bétulas. Durante a campanha, Rostov tomava a liberdade de não montar um cavalo da ordem, mas um cavalo de cossaco. Como grande conhecedor de cavalos e caçador, arranjara havia pouco um bravo corcel do Dom, grande e bondoso, um russo de crina e cauda claras, imbatível em corrida. Era delicioso montá-lo. Os devaneios de Rostov iam para o cavalo, para a manhã nascente, para a mulher do doutor, não pensando uma vez sequer no perigo que tinha pela frente. Dantes, quando Rostov ia para combate, tinha medo. Agora não. Não por ser habituado a estar debaixo do fogo, ninguém se habitua ao perigo, mas porque aprendeu a controlar o estado de alma perante o perigo. Aprendeu, ao ir para o combate, a pensar em tudo, menos naquilo que aparentemente mais interessava, o perigo iminente. Nos primeiros tempos do seu serviço militar, por mais que se esforçasse, por mais que se censurasse pela cobardia, não conseguia dominar o medo. Mas com a passagem dos anos esse domínio aconteceu por si. Agora, por exemplo, cavalgava entre as bétulas ao lado de Eline e arrancava de vez em quando as folhas dos ramos a que calhava deitar a mão, tocava com o pé na barriga do cavalo, entregava sem se virar o cachimbo apagado ao sardo que cavalgava atrás dele e fazia tudo isso com um ar tão sereno e despreocupado como se fosse de passeio. Fazia-lhe pena ver a cara emocionada de Eline, que falava muito e com inquietação na voz. Conhecia por experiência aquele estado torturante
da espera, do medo e da morte que levava agora o alferes, e sabia que nada, a não ser o tempo, o poderia ajudar. Mas o sol surgiu por trás de uma nuvem, numa faixa limpa do céu. O vento parou, como se não ousasse estragar a manhã estival, maravilhosa depois da tempestade. Das árvores gotejava ainda, mas só uns pingos verticais até que tudo se acalmou. Isto é uma descrição impressionista, fantástica. O sol acabou de se levantar por completo, aparecendo no horizonte e desaparecendo logo a seguir, no meio de uma nuvem estreita e comprida, mesmo por cima da sua cabeça. Uns minutos depois reapareceu o sol, brilhando ainda com mais força, na margem superior da nuvem, rasgando-lhe as bordas. Tudo luziu e brilhou. Em simultâneo com esta luz, como que a responder-lhe, soaram à frente os tiros dos canhões. Rostov ainda não tivera tempo de refletir e calcular de que distância disparavam, quando, dos lados de Vitebsk, chegou a galope o ajudante de campo do conde Osterman Tolstói, com a ordem de seguirem a trote pelo caminho. O esquadrão ultrapassou a infantaria e a bateria, que também tinham acelerado o passo, desceu o monte e, passando por uma aldeia deserta, voltou a subi-lo. Os cavalos já se cobriam de espuma, as caras dos soldados já estavam vermelhas. Alto, alinhar, ouviu-se à frente a voz do comandante da divisão. À direita, marche. E os hussardos, ao longo da linha das tropas, passaram para o flanco esquerdo da posição e pararam logo atrás dos nossos ulanos da primeira linha. À direita estava uma coluna espessa de infantaria nossa, as reservas. No ar puríssimo, à luz matinal oblíqua e forte, distinguiam-se mais acima no horizonte os nossos canhões. À frente, para lá do vale, viam-se colunas de tropas inimigas e os seus canhões. Os sons do vale eram os dos nossos atiradores, que, tendo já entrado em combate, trocavam alegremente tiros com o inimigo. Rostov, como que arrebatado pela mais alegre das músicas, sentiu a alegria que lhe davam estes sons que havia muito não escutava. Tra-ta-ta-ta-tap. Estalavam os tiros, ora isolados, ora uns atrás dos outros, numa cadência rápida. De novo se calou tudo e de novo recomeçou tudo a arrebentar, como bichas de estalo pisadas por alguém. Os hussardos ficaram durante uma hora parados no mesmo sítio. Depois começou a canhonada, odeio esta palavra. O conde Osterman e mais a sua comitiva passou por trás do esquadrão, parou, conversou com o comandante do regimento e foi até onde estavam os canhões no alto do monte. Depois ouviu-se a voz de comando aos ulanos, formar coluna de ataque. Em frente deles a infantaria cindiu-se ao meio para deixar passar a cavalaria. Os ulanos partiram, com as flâmulas das lanças a adejarem, e correram a trote pelo monte abaixo, de encontro à cavalaria francesa, que entretanto surgia no sopé à esquerda. Os ulanos a descerem e os hussardos a receberem a ordem de subir para protegerem a bateria. Enquanto os hussardos ocupavam o lugar dos ulanos, voavam desde a linha dos atiradores, guinchando e assobiando, longínquas balas perdidas que não acertavam em qualquer alvo. Esta zoada, que Rostov há tanto tempo não ouvia, excitou ainda mais alegremente do que o tiroteio anterior. Endireitando-se na cela, observava do alto do monte o campo de batalha que se espreitava embaixo, e toda a sua alma estava com o ataque dos ulanos. Os ulanos investiram contra os dragões franceses. Adivinhava-se qualquer coisa de confuso no meio do fumo. E uns 5 minutos depois os ulanos recuavam, mas não até ao seu ponto de partida, e sim mais para a esquerda. No meio da mancha cor de laranja dos ulanos, nos seus cavalos alazões, e também em sua perseguição, via-se a grande chusma azul dos dragões franceses nos seus cavalos cinzentos. 15. Rostov, com o seu olhar apurado de caçador, foi um dos primeiros a ver os dragões franceses a perseguirem os nossos ulanos. A massa desordenada dos ulanos estava cada vez mais perto de ser alcançada pelos seus perseguidores. Já era possível ver-se como os homens, que lá embaixo pareciam pequenos, esbarravam uns contra os outros, se batiam, agitavam as mãos para os sabres. Rostov olhava para este espetáculo como quem olha para uma montaria. Sentia, por instinto, que se os seus hussardos atacassem agora, os dragões franceses seriam esmagados, pois tinha de atacar já no momento ou seria tarde. Olhou à sua volta. Um major que estava a seu lado não desviava os olhos da cavalaria embaixo.